Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês quais foram as formas, que eu acabei utilizando para começar a guardar dinheiro para que eu pudesse financiar os meus sonhos, Então, eu comecei, guardando dinheiro no dia 24 de outubro do ano de 2024. Até então eu não tinha nada, minha conta era zerada, mas era um saldo negativo por causa das dívidas, contas do mês, Então, realmente não tinha nenhum centavo nessa conta. E a partir de outubro de 2024 eu comecei a tomar consciência, das coisas. E aqui nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória, do que eu fiz, para poder estar hoje com um pouquinho, na conta aí para poder financiar o meu sonho, os meus sonhos. E um desses sonhos é ir morar na Europa, imigrar para a Europa, ficar um tempo lá fora, estudar, ter várias experiências de vida, e da forma que eu estava conduzindo a minha vida, de forma alguma eu iria conseguir realizar esse sonho, Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, como que foi o comecinho ali, porque várias pessoas, elas têm essa dificuldade, assim como eu lá no começo. Eu não sabia como guardar. Eu tinha a consciência de que eu precisava mudar minha vida sim, porque eu vivia de estudos e conhecimentos e sabendo das coisas que eu estava fazendo errado, mas ao mesmo tempo que eu aprendia muita coisa, eu não conseguia pôr em prática nada, eu não conseguia absolutamente juntar assim, nada, zero. E aí então teve um certo momento da minha vida que eu me perguntei o que realmente eu queria, eu queria fazer. E o sonho de morar na Europa já vem de muito tempo atrás, e há 2 anos atrás, em 2023, eu comecei a pesquisar, Comecei a pesquisar de como morar fora, aonde morar fora, pesquisei bastante, me veio vários países, e eu acabei, optando por Portugal, na época ser mais fácil, entrar e tal, podendo ir, sem precisar de visto, poder se legalizar, como era antes. Enfim, 2 anos vinha estudando, 2 anos estudei, e hoje eu estou com bastante bagagem, de estudos, de saber como que é a vida lá fora. Mas o ano passado, isso começou em 2022, 2023, 2024, na verdade vai fazer assim 2 anos e alguma coisa que eu estou, nesse processo de vou, não vou, vou, não vou. Mas foi em outubro de 2024 que eu caí na real e disse: eu quero ir embora, eu quero emigrar até o final de 2025. Aí eu pensei, se eu quero migrar até o final de 2025, como que eu vou migrar? Se eu não tenho praticamente, não tinha nada, era zerada a minha conta. Aí eu peguei, tomei essa consciência e comecei a fazer os planejamentos de como que eu vou juntar. Nossa, como que eu vou juntar, Eu moro numa cidade que é cara, é uma das capitais mais caras, do Brasil, Florianópolis. Moro num bairro caro, pago aluguel caro e sou sozinha, não tenho ajuda financeira de ninguém, é somente eu e mais ninguém, E aí acabou que começou fazendo aquela logística, do que, como e aonde eu vou tirar essa renda para poder imigrar. E aí em outubro, eu pensando, como que ia e tal, no final do mês me sobrou 50 reais. Eu pensei, esses 50 reais, não, acho que na verdade não era o que tinha me sobrado, na verdade eu me propus a guardar 50 reais. Aí eu peguei e guardei os 50 reais, Foi a primeira coisa que eu fiz em outubro, porque eu achei, agora sim, dei o primeiro passo, porque eu via vídeos, eu via instruções na internet, nos cursos, mentorias que eu fazia,
E para mim era o primeiro passo, guarde o que for, guarde o que você tiver no momento. E aí então eu comecei com R$ 50. Mas aí eu anotei aqui, que a primeira coisa que depois de ter guardado esses R$ 50, porque aí eu pensei assim, tá, eu vou ter que dar continuidade, pois agora eu comecei, eu vou ter que ir até o fim, né? Aí o que aconteceu nesse meio tempo? Eu tenho uma colinha aqui para explicar para vocês como que foi. Eu tomei consciência do que eu tava vivendo no momento. O que eu tava vivendo no momento? Uma pessoa que vivia legal, né, assim, legal era sobreviver mesmo, comer, fazer a academia, os meus gastos que eu tinha eram esses, o cartão de crédito era bem, nossa, era muito estourado mesmo, assim, eu gastava muito além do que do que eu podia, né? Não era nem do que eu precisava, mas também do que precisava, porque às vezes a gente gasta e nem sempre é o que a gente precisa. Então aí eu tomei consciência de tudo que eu estava devendo no momento, de tudo que eu estava gastando, de tudo que eu comprava, como que era a minha vida. Eu tentei analisar de todas as formas o que estava acontecendo ali naquele momento. Aí eu comecei a ver que tinha mercado toda semana, praticamente quase todos os dias. Eu acho que eu contei no outro vídeo que eu saía da academia e passava no mercado, então era o meu trajeto ali. Eu gastava todos os dias, eu entrava todos os dias praticamente no mercado. Quando eu troquei de academia, melhorou a situação, porque, né, ficou mais longe, eu tava cansada, não ia pra casa, comia o que tinha, enfim. Então, eu comecei a fazer esse balanço aí nessa função na parte do cartão de crédito, que foi o que eu percebi. E, né, naquele momento eu comecei a diminuir, mas assim, demorou bastante, assim, uns vários meses, uns 2, 3 meses para ir diminuindo gradativamente, né, até eu conseguir gastar somente o que eu precisava, né, no mês. E aí depois que eu comecei a identificar que aí eu parei de gastar, né, eu comecei a guardar mais valores, né? Porque aí eu comecei com R$ 50, no outro mês eu guardei, eu acho que eu consegui guardar, isso foi em outubro, os R$ 50, em novembro eu consegui guardar uns R$ 300, né? Eu até não tirei aqui o extrato da conta, mas eu lembro mais ou menos. Em dezembro, eu consegui guardar R$ 2.000 em dezembro. Depois, janeiro, eu consegui guardar mais R$ 500 e assim foi indo. E assim eu fui diminuindo os meus gastos e eu fui guardando. Um exemplo, o meu cartão de crédito vinha R$ 1.500 a fatura. Como eu comecei a reduzir o valor, né, da fatura, sendo que eu pensei, se eu conseguir guardar R$ 1.500, eu também vou conseguir, se eu diminuir R$ 500 de fatura, esses R$ 500 vão ser guardados no próximo, no mês, no caso, que eu estaria ali para pagar o cartão. E foi isso que eu fui fazendo, sabe? Outra coisa também que eu consegui identificar, né, todos os meus gastos e acabar, assim, tipo, com coisinhas de internet, comprinhas, coisas que eu não precisava mesmo, streamings, né, então eu fiquei só com a Netflix, que é uma coisa que eu gosto de olhar e não é sempre, mas sempre quando eu tô assim, sem fazer muita coisa, eu vou lá e assisto. Então foi uma das coisas que eu preferi, né, ficar com a Netflix. E eu acho que nesse meu processo, uma dica que eu dou para quem quer, né, fazer essa mudança, e nem só para ir morar fora ou qualquer outra coisa, sabe? Ah, quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, quero fazer... Eu acho que a pessoa tem que fazer uma renda extra. Eu não fiz renda extra, ainda não tô fazendo uma renda extra, porque realmente eu enxuguei tudo que eu poderia. Tudo que eu poderia eu enxuguei nos meus gastos, então eu comecei
a juntar até mais, né, do que eu achava que eu iria conseguir. E outra coisa também é que eu penso é que você tem que se priorizar, você tem que entender e ver o que você quer, né? Ah, eu quero, o meu caso, eu quero imigrar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso fazer as coisas acontecerem, então eu preciso tomar uma atitude e isso só você pode fazer. No caso, quando eu queria, né, guardar, e eu falo eu queria porque na verdade eu não queria, é muito engraçado porque a gente fala que quer, mas a gente não consegue dar o primeiro passo. Parece que é algo que tá travando, parece que é algo que tá lutando contigo com todas as forças que não, tu não vai conseguir, tu só quer, mas tu não tem força, eu tô te provando que tu não tem força. Eu acho que a gente tem que passar por isso, sabe? A gente tem que desviar, tentar sair por algum lado e mostrar sim que tu pode, que tu consegue, e mesmo que tu tenha conta, mesmo que tu tenha dívida, tenta diminuir um pouquinho, que for, sei lá, uma coisa assim supérflua que tu não precisa comprar no mês. E se tu pegar que for R$ 50 no mês e começar a guardar, e tu vê todo mês ali aquele teu dinheiro juntando, né, crescendo, e muito importante também, eu não deixei simplesmente o dinheiro guardado, né, na conta ali, numa poupança ou numa conta corrente, parado, ou sei lá o que. Eu coloquei nas caixinhas, né? Hoje, atualmente, eu uso a caixinha da Nubank, vendendo 10% ou 12%, alguma coisa assim. E eu vejo cada dia mais o meu valor aumentando e isso dá um gás, dá uma vontade de cada vez mais. E hoje eu vejo assim que se por um acaso Deus não quiser ou não permitir que eu saia, né, de onde eu estou vivendo, de onde eu estou morando, eu vou ter dinheiro para mim fazer o que eu quiser, para mim iniciar um outro sonho, né, quem sabe. E então eu acho que tudo que tu tem que fazer é tomar consciência do que você realmente quer. E a partir disso você consegue sim dar continuidade, né, fazendo essas dicas, porque aqui na internet a gente tem muitas dicas de como sair do zero a não sei quantos mil, como não sei o que, não sei o que lá. Mas é tão difícil porque pra gente que tá vivendo ali naquele momento, que tá com dívida, que precisa pagar um aluguel, que precisa água, luz, telefone, comida, é filho, é cachorro, sabe? Assim, é tão difícil, parece ser tão difícil. E realmente, quem tá vivendo aquele processo é difícil. E é uma dor que a gente tá ali carregando e que às vezes entristece, desanima, né, a pessoa, porque tá naquela situação que parece que olha para todos os lados e não conseguem, né, ver o final do túnel, né, como a gente tem o costume de falar, não vejo a luz no fim do túnel. Mas se você olhar, mirar e focar naquele teu objetivo, certeza que Deus vai te ajudar, que Ele tá ali para te orientar de todas as formas. Eu acredito muito que depois que eu mudei, né, minha forma de pensar, nas minhas crenças, nossa, misericórdia, que eu era uma pessoa negativa, que não negativa assim, de tipo, ai, nada vai dar certo, não era isso, mas ao mesmo tempo que eu tava ali, que eu queria as coisas, eu fazia de conta que não era comigo, tipo assim, tá, eu quero, mas vamos deixar rolar, uma hora vai dar. Sabe, se uma hora vai dar, nunca vai dar se tu não tomar a iniciativa, se tu não pegar e ir com força, com sangue nos olhos, que nem agora eu falo que eu tenho Deus e Ele me faz eu ter essa força, e é tão gratificante. E assim, eu não sei explicar o que eu estou vivendo agora no momento, porque as coisas estão fluindo, tudo tá fluindo. Eu elevei os meus pensamentos, eu elevei as minhas orações, eu elevei a minha energia, sabe? Hoje
hoje eu tô repelindo pessoas que chegam de mau humor, que chegam com palavras negativas, sabe, essas coisas assim. Então eu acho que tudo isso, se você juntar tudo isso, você consegue. Uma coisa que eu percebi, né, que não me faz falta nenhuma, são pessoas, né, que estavam no meu convívio há um tempo atrás e que às vezes tu acha assim que são pessoas que, ai meu Deus, é aquela pessoa ali, ai, adoro, coisa e tal, né? Ai, posso contar. Não, às vezes você não pode contar. Teve um determinado dia que eu estava feliz da vida, né? Tava vindo do meu treino, caminhando ali com as minhas sacolinhas do mercado, como sempre, né? Que eu faço. E eu passei, cumprimentei essa pessoa, né? Cumprimentei outra pessoa que estava do lado dessa, né? Dessa áurea, né? E ela simplesmente chegou e disse: ai, o que tu quer? Não tô numa boa, não vem me incomodar, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu simplesmente receba você essa energia, porque eu tô fora. Dei, ó, um beijo, tchau e fui. E é assim que eu tô vivendo e aprendendo dessa forma. Repele tudo que for ruim, né? E não te importa, não faça nada que venha te prejudicar a tua energia, os teus pensamentos, né? Para os teus pensamentos não baixar também, porque a gente necessita muito de pensamentos positivos para que todas as coisas, né, deem certo. Então é isso. Eu falei até um pouquinho mais, fugi um pouquinho do assunto de como, né, que eu consegui economizar. Hoje eu não tô com os valores, mas eu posso fazer um vídeo dos valores, né, que eu comecei, dos saltos que deu, porque para mim foi meio que impressionante, né, uma pessoa que tinha nada e hoje tem um montantezinho ali, né, que dá para assim dar o primeiro passo. Então, foram mais ou menos essas coisas que eu fiz para poder sair do zero, para poder financiar o meu sonho, que é passar um tempo fora, né, na Europa, estudando, fazendo alguma coisa de que possa elevar a minha formação, né, para futuramente, né? E é isso. Se você gostou, dá um joinha aí para mim. Se inscreva aqui no canal, porque para mim é muito importante, né? Eu tenho uma meta de estar aqui contando a minha história, compartilhando com vocês as coisas que, né, que deram certo para mim, que pode dar certo para vocês também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!